Infelizmente, hoje, as estatísticas no Brasil mostram que o número de desigrejados vem crescendo muito. O que são os desigrejados? São aquelas pessoas que dizem que são evangélicas, mas não frequentam igreja nenhuma. Antigamente, a gente dizia isso dos católicos. Você falava com alguém, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas não sou praticante. Significa que ele não vai para a igreja. Ele é católico porque a mãe é católica, o pai é católico, foi batizado na igreja católica. É católico porque o brasileiro é católico. Mas agora, à medida que os evangélicos vêm crescendo no Brasil, as gerações de evangélicos que estão vindo já estão começando a dizer isso. Eu sou evangélico não praticante. Porque meu pai é evangélico, nasci na igreja evangélica, nasci na igreja presbiteriana, nasci na Assembleia de Deus, mas eu não pratico, eu não vou. Verso 25. Não deixar de nos congregar como é costume de alguns. Já naquela época já tinha crente assim. Já era costume deixar de vir para a igreja. Já estava acostumado. Só vinha para a igreja assim, não é? Uma ocasião especial. Desde cedo a igreja cristã se organizou para se encontrar. Culto não é invenção de igreja presbiteriana. Culto não é invenção de igreja batista. Cultuar, juntar os irmãos para se admoestar, para se estimular às boas obras e ao amor, isso é a prática que o próprio Jesus ensinou a partir do momento que ele reuniu um grupo de 12 e sempre estava com eles. A ideia de você estar com seus irmãos para se instruírem, se admoestarem, louvarem a Deus, adorarem a Deus, serem instruídos e aprenderem, isso é bíblico, isso não é invenção nossa. Nós, como igreja, podemos dizer, é domingo às 9 horas ou domingo às 10 horas, é domingo 2 vezes por dia, é domingo 4 vezes por dia. A Bíblia não diz quantas vezes a gente tem que se reunir. Mas uma coisa ela diz, nós temos que nos reunir com frequência. Você precisa estar com seus irmãos. Como é que você vai se estimular ao amor e às boas obras? Onde é que você vai encontrar força para continuar firme sem vacilar? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Infelizmente hoje, as estatísticas no Brasil mostram que o número de desigrejados vem crescendo muito. O que são os desigrejados? São aquelas pessoas que dizem que são evangélicas, mas não frequentam igreja nenhuma. Antigamente a gente dizia isso dos católicos. Você falava com alguém, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas não sou praticante. Significa que ele não vai para a igreja. Ele é católico porque a mãe é católica, o pai é católico, foi batizado na igreja católica. É católico porque o brasileiro é católico. Mas agora, à medida que os evangélicos vêm crescendo no Brasil, as gerações de evangélicos que estão vindo já estão começando a dizer isso. Eu sou evangélico não praticante. Porque meu pai é evangélico, nasci na igreja evangélica, nasci na igreja presbiteriana, nasci na Assembleia de Deus, mas eu não pratico, eu não vou. O nome que nós damos a esse pessoal é desigrejados. Eles não vão para a igreja. E como é que alguém pode se considerar cristão e ser desigrejado se a igreja é a noiva de Cristo? Eles querem Cristo, mas não querem a noiva. Como é que é isso? Se você quer Cristo, você vai ter que ter também a noiva. Se você de fato quer ser cristão, você não pode deixar de congregar-se, como é costume de alguns. Então, negativamente, para que nós nos admoestemos e estimulemos as boas obras, primeiro, nós temos que nos congregar, nós temos que estar presente com os irmãos, participar dos cultos, estudo bíblico, adoração, louvor a Deus. E segundo, diz aí, final do verso 25, fazer admoestações. Eita, o que é admoestar alguém? A palavra admoestar ela pode ter um sentido negativo e um positivo. Admoestar tanto pode ser... Admoestar significa, literalmente, no grego, encorajar alguém. Só que você pode encorajar com palavras assim agradáveis. Vamos lá, irmão, você pode. Louvado seja, Deus é bom. Ou da seguinte maneira, se você não for, vem castigo aí. Né? Das duas maneiras você está encorajando a pessoa no caminho certo. Ou, né, dizendo assim, bora. Né? Ou dizendo assim, se não for,
Ó. Então, é isso que significa admoestar. É você usar, porque tem gente que vai precisar da chibata e tem gente que vai precisar de uma mão que puxa, né? Dependendo da situação. Temos que nos admoestar uns aos outros. Você percebeu que isso aqui, então, não é só coisa de pastor no púlpito, né? Como eu estou fazendo hoje de manhã com vocês. Hoje de manhã eu estou admoestando vocês. Naturalmente com amor, né? Não estou usando aqui chibata de jeito nenhum. Mas se percebe que isso não é uma coisa só que o pastor faz. Ele está dizendo, admoestar uns aos outros, é você que faz isso também. Significa chegar para o irmão, encorajar o irmão, estimular o irmão, e às vezes é necessário corrigir, repreender, advertir, mas sempre em amor. E olha o estímulo que ele diz aqui, ó. Olha a razão que ele diz aí, final do verso 25, porque vocês estão vendo que aquele dia está se aproximando. Que dia é? Dia com D maiúsculo na Bíblia é o dia do juízo, é o dia da vinda de Cristo, é o fim do mundo, é quando Deus virá para julgar. Esse dia está chegando, e se eu sei que aquele dia está chegando, eu tenho que me preparar para ele. E não somente eu tenho que me preparar para ele, mas eu tenho que ajudar as pessoas que eu amo a estarem prontas, por isso que eu vou me congregar e por isso que eu vou admoestar, que eu vou corrigir, que eu vou ajudar, vou ter uma palavra de ajuda. Eu não vou ser como Caim, que Deus perguntou, onde está o teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Sei lá, eu sou o guardador do meu irmão. O dia se aproxima e você vai estar lá, e eu também. Por isso, irmãos, não deixemos de nos congregar, para nos estimularmos ao amor e às boas obras e fazer admoestações, porque aquele dia se aproxima. Eu termino com algumas aplicações. Eu queria trazer as implicações dessa passagem para alguns irmãos aqui nessa manhã. Primeiro, aqueles que têm receio de se aproximar de Deus. Eu entendo que você tem receio de se aproximar de Deus, porque, como eu disse, Deus é bom e você não é. Eu não sou. É claro, eu tenho receio de me aproximar de Deus, mas eu queria dizer que esse receio ele é vencido pelo sangue de Jesus. Jesus já abriu um novo caminho. O caminho está aberto a Deus. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Ele é o Filho de Deus, se você confia naquele sangue derramado pelos seus pecados, você não precisa ter medo de se chegar a Deus, porque foi o próprio Deus quem providenciou tudo isso por amor a você. Foi a maior prova de amor que Ele poderia lhe dar. Ele ama você, creia nisso. O caminho está aberto. Entre por Ele, se achegue a Deus. Segunda palavra é para aqueles que sabem disso, mas que não se aproximam de Deus. Passam o dia todo se aproximando de outras coisas, da internet, do Facebook, da televisão, dos amigos. Passam o dia se aproximando dos afazeres, mas não tem tempo para se chegar a Deus. Gastar um tempo com Deus, ler a Bíblia, ler ali a respeito de Deus e orar. Gastar tempo em comunhão com Deus. Desfrutar da presença de Deus. Cristo abriu o caminho, mas você tem que entrar nele. Você tem que se aproximar de Deus. Aqui é uma palavra ao crente ocioso, negligente, que deixa sua Bíblia no armário, que não tem tempo para orar. Esse texto é uma advertência. Talvez, em terceiro lugar, haja irmãos aqui que estão vacilando na confissão da esperança. Talvez na sua escola. Qual é a sua posição na escola? Seus amigos sabem que você é crente? Sabem que você é cristão? No seu trabalho? Não vacile. Não tem por que vacilar. Não tenha medo dos homens. Tema antes a Deus. Por último, uma palavra àqueles que estão deixando de se congregar. Talvez quem devia escutar essa palavra não está aqui exatamente porque não está se congregando, né? Mas talvez você seja um dos que, hoje talvez tenha sido aquele dia no mês em que você resolveu vir à igreja. E veio exatamente no dia em que Deus tem alguma coisa para lhe dizer. E é exatamente isso. Como é que você pretende ficar firme
e enfrentar aquele dia se você não se congrega com seus irmãos. Se você não tem tempo, não tira tempo. Ah, mas a igreja é cheia de gente hipócrita. Isso não é verdade. A igreja não tem gente perfeita. Tem pecadores como você e como eu, que pela graça de Deus querem servir a Deus aqui nesse mundo, mas infelizmente marcados pelo pecado. Ah, porque às vezes o culto é chato. O culto é chato dependendo da disposição de quem vem para o culto. Eu me lembro de ter pregado sermões que eu achei foram maravilhosos e cheguei em casa e perguntei para os meus familiares, o que é que vocês acharam? Eles, nunca vi um sermão pior. Ou então teve dia que eu cheguei em casa assim, completamente arrasado, querendo largar o pastorado depois de um sermão que eu considerei o pior do mundo. E a família disse, papai, que sermão maravilhoso o senhor pregou hoje. Depende muito da atitude com que você vem ao culto. Para quem tem sede, qualquer gotinha d'água satisfaz o coração. Se você vem à igreja para cultuar a Deus, buscar se aproximar dele para os irmãos, o que tiver no culto vai ser alimento para você. Não deixemos de nos congregar e de nos estimular às boas obras e ao amor. Não podemos fazer diferente, já que Cristo abriu o caminho para Deus. O caminho está aberto, irmãos. Entremos por ele. Amém? Quando falamos sobre a congregação, não estamos apenas nos referindo à reunião em si, mas ao ato de estarmos unidos como o corpo de Cristo. A igreja é mais do que um local físico. É uma família espiritual chamada a viver em harmonia, apoio e amor. Ao nos reunirmos, temos a oportunidade de edificar uns aos outros, como está escrito em Efésios 4:16, do qual todo o corpo ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz crescimento do corpo para a sua edificação em amor. Cada um de nós tem um papel essencial a desempenhar nessa edificação. É crucial reconhecer que a falta de congregação pode resultar em um enfraquecimento espiritual. Quando nos afastamos do corpo, corremos o risco de nos tornarmos vulneráveis. Assim como uma brasa retirada do carvão tende a se apagar rapidamente, nossa fé pode se esfriar longe da comunhão. Em Provérbios 27:17, lemos: assim como o ferro aguça o ferro, assim o homem aguça o seu companheiro. Precisamos uns dos outros para crescer, para sermos desafiados e encorajados em nossa jornada de fé. Infelizmente, vivemos em uma era em que as distrações são abundantes e as justificativas para não congregar se tornam mais convincentes. O estresse, a falta de tempo e as dificuldades diárias podem nos levar a evitar a comunhão. No entanto, é importante lembrar que a igreja não foi criada para ser um fardo, mas uma fonte de força e renovação. Jesus nos disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Isso nos mostra que a presença de Deus se manifesta de maneira especial quando estamos juntos em seu nome. Além disso, não podemos esquecer o poder da adoração coletiva. Em Salmos 95:1, somos chamados a vinde, cantemos ao Senhor, exaltemos o rochedo da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos. A adoração em comunidade não apenas glorifica a Deus, mas fortalece os laços entre nós e cria um ambiente positivo para a manifestação do Espírito Santo.